Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão da Mostra de Cinema Contemporâneo aqui na Fundação Fernando Leite Couto, em parceria com a Afroeducação. Essa é mais uma sessão, é a última sessão deste primeiro lote de debates, e temos aqui grandes, belos e maravilhosos realizadores de Guiné-Bissau e de Brasil, que daqui a bocadinho a Paola vai poder falar um bocadinho sobre eles. E vou dar agora as boas-vindas para todos vocês que nos estão a assistir daí de casa e boas-vindas aos nossos realizadores, boas-vindas a Paola e a nossa querida Rosalina, aqui de Moçambique, porque esta é a última sessão. Nós vamos agora ter uma conversa bem maravilhosa e quente em torno nesses dois filmes, para que nós façamos com que a nossa cultura, o nosso cinema, seja sempre presente em todos os momentos. Paola, vou agora convidar-te a tomar esta palavra, porque mais do que eu, tu conheces melhor este processo que foi longo, começamos desde o ano passado, né? Tivemos a oportunidade, antes da pandemia, estar assim nesse estágio em que se encontra hoje, de fazer dois primeiros debates presenciais no formato híbrido, né? E os outros dois eventos, que é este, o penúltimo, estamos a fazer assim, nesse formato online, porque nós não podemos, não há condições, até porque a situação não nos permite para que a gente faça isso. Dou-te a palavra, Paola, e seja bem-vinda. Super obrigada, Clotilde, super obrigada pela acolhida. Eu sou a Paola Prandini, sou cofundadora da Afroeducação, já estou à frente da Afro há 13 anos, uma organização, né, que tem a sua base no Brasil, mas que pelo fato, né, dessa possibilidade que a minha pesquisa de doutorado me abriu, né, de poder estar em Moçambique, partir, né, fazer reflexões em torno da pesquisa também em Maputo, a Afroeducação, obviamente, veio junto comigo, né? E uma vez que ela veio junto comigo, a gente pôde sentar, conversar, eu e Maria Clotilde, assim como com o restante, né, da equipe da Fundação Fernando Leite Couto, para fazer nascer, né, essa mostra, que é uma mostra de cinema contemporâneo em língua portuguesa, uma mostra que contou com 4 exibições de filmes seguidas de diálogos, né? Nós já tivemos filmes exibidos de Angola, filmes exibidos realizados em São Tomé e Príncipe, em Cabo Verde, em Portugal, obviamente em Moçambique, e hoje, né, chegou o momento de fechar esse ciclo dessa mostra com duas realizações, uma delas proveniente de Guiné-Bissau e outra do meu país, né, do Brasil. Então, nós teremos a oportunidade aqui de assistir a 2 curtas-metragens, um deles chamado Alforria Social Beat, que foi dirigido por Rogério Salvi, que é um cineasta brasileiro, que além de cineasta é também psicólogo, né, é roteirista, e teve a atuação, né, inicial enquanto diretor a partir de uma outra realização, de um outro filme chamado Nascida para Matar, que inclusive rendeu a indicação, né, a diretor revelação no Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo. E agora nós temos, né, a possibilidade nesse encontro de tê-lo aqui conosco para um diálogo que vai acontecer logo após a exibição, né, desses filmes. Além disso também, além de estar por trás, né, do cinema em si, Rogério também roteiriza e dirige clipes de rap, né, aí com uma posição forte dentro do hip hop brasileiro. Um outro filme que nós vamos ter a possibilidade de conhecer, já fazendo um trocadilho, é um curta chamado É Bom Te Conhecer, dirigido pelo Elket Bungé, né, de Guiné-Bissau,
o Elket, que é um artista transdisciplinar, né, que ascende de uma etnia chamada Balanta, em Guiné-Bissau. Ele se considera, né, enquanto um artista guineense português, uma vez que nasceu em Guiné-Bissau, na região de Chitole. Reside, né, atualmente em Berlim, mas acaba trabalhando, enfim, em diversos países. Ele também vai poder contar para a gente nesse momento de onde ele fala, porque de fato, né, ele tem aí tido essa possibilidade de rodar pelo mundo. Tem também a função, né, de ser um cofundador de uma produtora chamada Cussa, onde ele desenvolve, né, ações de escrita dramática, de argumento de cinema, de performance, de teatro. Inclusive, ele é licenciado em teatro e é pós-graduado em performance, né, por uma universidade carioca, na Unirio, no Brasil. É membro permanente da Academia Portuguesa de Cinema desde 2015 e em 2019 recebeu um prêmio, né, o Angela Award on the Move, no Subtitle Festival em Kilkenny, na Irlanda. Em 2020, o Elket foi protagonista do Berlin Alexanderplatz, realizado por Burhan Kurbani, numa interpretação que valeu a ele a indicação ao Urso de Prata, e uma nomeação como melhor ator principal nos prêmios Lola da Academia Alemã de Cinema. E agora, né, nesse momento, está a terminar, talvez já tenha até terminado, ele vai nos atualizar, o seu primeiro livro, chamado Corpo Periférico. Mas a conversa, ela vai ganhar sentido e ela vai ter, como ela sempre teve, né, em todos os nossos encontros, todos os nossos mediadoras e mediadores, ou moderadoras dos nossos diálogos, sempre foram de origem moçambicana, e hoje não é diferente, porque uma parte, né, da função dessa mostra é, de fato, ser ponte, né, é estabelecer as trocas, é estabelecer as maneiras com as quais a gente pode se conectar por meio dessa língua portuguesa que falamos, que, infelizmente, é a língua herdada pelo período da colonização, mas que nós estamos aqui para conseguir, né, subverter e reescrever essa história a partir do uso dessa língua de modo afirmativo, de modo colaborativo, afetuoso, né, e se colocando, inclusive, de maneira contra ou decolonial, a partir do momento que a gente se reúne e faz essa discussão sobre o cinema nos dias de hoje, né, o cinema contemporâneo que é feito nesses países atualmente. E, por isso, fiz o convite para a Rosalina Inhachot, né, moçambicana, docente universitária do Instituto Superior de Artes e Cultura, em Maputo, né, em Moçambique, para que ela estivesse aqui conosco. Rosalina tem uma experiência profissional em docência, mas é também ativista, né, em Moçambique, tem um engajamento político em várias frentes, inclusive na área de advocacia, né, de advocacy. Teve diversas formações em participação política, integração, né, da perspectiva de gênero, trabalha bastante com gênero e direitos humanos, feminismo, né, na escola política e feminista de Maputo, inclusive. Ela já tem aí uma atuação, né, com mais de 10 anos de experiência nessa área, discutindo gênero, pesquisa, desenvolvimento local, municipalização, orçamentação, né, e atua, né, leciona as disciplinas de História das Artes e de Teoria da História do Cinema, dentro do ISARC em Moçambique. Inclusive recebeu, né, um mérito de integrar o grupo de conselheiros da UN Women para a região leste, oriental e sul de África, e não é à toa que é por isso que Rosalina está aqui conosco, uma vez que essa é a primeira vez da mostra que nós temos 2 diretores homens, né? Todas as outras sessões, na verdade, elas foram protagonizadas por diretoras mulheres, mas a nossa atuação aqui, inclusive a minha atuação enquanto feminista interseccional, é a de acreditar que a gente tem que se apoiar, a gente tem que entender,
né, os nossos diferentes lugares de fala, a partir dos nossos gêneros, das nossas orientações sexuais, das nossas racialidades, né? Eu falo aqui enquanto uma mulher branca, cisgênera, brasileira, que fez a curadoria dessa mostra, que entrou em contato, né, com todas essas pessoas que passaram aqui pela mostra, e por isso, então, fiz questão que Rosalina fosse a nossa moderadora de hoje, para que a gente pudesse sempre garantir essa equidade, né, de gênero dentro dos nossos diálogos. Então, Rosalina, muitíssimo obrigada a você, né, ao Rogéli, ao Elket, por terem aceitado o meu convite, o nosso convite enquanto Afroeducação, enquanto Fundação Fernando Leite Couto, e agora a palavra é sua, o palco é seu, e mais uma vez, obrigada. Olá, boa tarde a todos e todas e todes, não é? Quero desejar boas-vindas também a todos e dizer prazer em conhecê-los, porque para além de ter que estar aqui a moderar, tive também que ter esse contacto com esse cinema africano independente, não é? Uma vez que muitas vezes, quando falamos de cinema contemporâneo, somos tentados a pensar naquilo que se oferece, sob o ponto de vista tradicional, a nível do cinema, não é? Esse cinema hegemônico, que é esse cinema que nos traz modelos de como nós devemos fazer o cinema e pensar o cinema. Então, esse contacto que eu tive com o material audiovisual apresentado por vocês, traz-me essa perspectiva de um cinema independente, de um cinema revolucionário e de um cinema de resistência. É um sistema de resistência que traz uma forma, uma estética e uma narrativa que muitas vezes não é valorizada. Ela é tratada de forma subvalorizada por parte desses grandes cinemas, se pudermos considerar assim. Então, para nós começarmos a nossa conversa, eu gostaria de perceber e gostaria de conversarmos um bocadinho sobre principalmente qual foi o mote ou o motivo, embora já tenha ficado captado aqui pela vossa vivência, pelas vossas experiências e pelos vossos palcos de atuação. Deu para perceber em alforria social, né, esse beat, portanto, como muito presente e o papel da MC Lara, né, neste papel todo, de como foi construída. Ali tem vários discursos, temos discursos diversos, desde o próprio rap como instrumento de atuação, mas também o papel das mulheres, a sexualidade, as questões de gênero, estão muito presentes. E fundamentalmente a questão da afirmação social e de todo o processo histórico que o Brasil sofreu ao longo do tempo e que exige uma permanente luta por parte dos grupos marginalizados, esquecidos ou invisibilizados. Temos também um bocadinho desta dinâmica no cinema também que temos do Elket, que é um pouco sobre essa dimensão do foi bom conhecer, é bom te conhecer, pensar nesta dinâmica sobre como ele constrói as narrativas a partir de uma perspectiva desse pensamento histórico, ele se coloca no presente e uma coisa que eu acho super interessante nele é esta dimensão dele sempre se colocar na cena do filme. Nos outros filmes que também pude ter a oportunidade de ver, eu vejo sempre ele lá. Ele está dentro desse filme. Então, esta metalinguagem, esta linguagem que ele quer apresentar, eu acho que é um pouco em torno disso que nós podemos conversar sobre como surge isto, como vocês se afirmam sob o ponto de vista de um novo modelo, uma nova forma e uma nova estética, e o que isso significa sob o ponto de vista de resistência. Então, eu ia começar a nossa conversa com o Rogéli, para falar um pouco sobre essa sua experiência, sobre esse seu cinema e sobre os cinemas, não é? Porque o nosso filme nunca é um cinema, eles são vários cinemas que estão dentro de nós, estão dentro da narrativa, estão dentro do espaço que circulamos, e depois poderíamos conversar um bocadinho também com o Rogério sobre esta dinâmica, sobre voltar a trazer a história e a memória para o cinema contemporâneo, que eu acho que é um pouco dessa característica do cinema contemporâneo, é trazer memória, história, não só história e memória coletivas, mas também histórias individuais, marginalizadas, esquecidas, invisibilizadas ou colocadas à margem, conhecidos pelo terceiro cinema, como se fosse um cinema que não fizesse parte dos outros cinemas. Então, a bola está aí para vocês, que melhor do que eu tiveram a experiência de produzir, realizar, editar e talvez finalizar, e esse vosso contato com o cinema, acho que vamos conversar um bocadinho em torno disso. Então, Rogério, a bola é sua, e depois se podemos passar então para o Elket. Muito obrigada, até já.
Bem, obrigado pela apresentação, pelas observações já, né, pelo convite, pelas observações ao filme. Falando um pouco, então, sobre tudo isso que você pontuou, o processo de... Eu fui roteirista, né, eu roteirizei e dirigi o filme, então ele tem um aspecto bem autoral e muito específico de um momento da minha vida, inclusive, tá? Tem muito de mim em todos os personagens pretos dali, na realidade, né? Mesmo na MC Laís, tem também. Eu costumo dizer que a MC Laís ali, ela é um apanhado de muitas meninas que eu vi, que cresceram comigo, em volta de mim, né? Muitas poderiam ter sido a MC Laís. Não é nenhuma menina específica, não é uma... na verdade, uma alusão a essa MC, né? Não é literal, nada nesse filme é literal, é tudo alusivo, né? Mesmo o personagem principal, o Caco, também tem muita coisa minha ali, muitos paradigmas que ele vive, eu vivi parecido, muitas situações foram alusivas a coisas que eu vivi, né? Então, cenários eram alusivos, né? Então, o que eu pude realizar com esse filme foi uma imersão em certos processos, inclusive, que eu acho que estavam ainda aflorados, né? Adoecidos, talvez. E tudo que eu percebi que o roteiro estava pronto, que o projeto estava pronto para ser realizado, eu percebi que como o território se impõe perante a consciência, né? Então, o território, nesse filme, ele acaba determinando melhor a realidade do que as escolhas individuais, né? Então, é como se o território que você ocupa, o domínio, o poder político que o território impõe uma determinada consciência. E aí, como vocês vão ver, o filme tem dois momentos. Tem um momento que ele está no ambiente que ele cresceu, até tem um aspecto acolhedor de família, brutal, né? E num segundo momento não deixa de ser brutal. Ela apenas caminha para uma realidade de brutalidade psicológica, né? Que o tempo todo a realidade deixa de ser uma violência física para ser uma violência psicológica, e no final a gente não sabe direito qual que é pior, né? Então, é mais ou menos por aí que se deu essa travessia. Ok, muito obrigada, Rogério, por esse primeiro momento. Rocket, vamos passar para si. Por que então a natureza foi interrompida, né? O que é que isso tudo significa nesse seu filme, nessa sua narrativa e nessa sua proposta, inclusive, sob o ponto de vista de método, não é? De fazer cinema, porque afinal aquela tendência que temos de ir caminhando sempre a imitar, a tentar ou cinema de vanguarda, outros cinemas, essa nossa habilidade ou capacidade para entrar num cinema experimental ou entrar num cinema que reivindica o seu espaço, reivindica a ancestralidade, reivindica até o território, não é? Ao mesmo tempo que se apropria de alguns elementos que foram apresentados por outros cinemas. Acho que podemos também passar para si e conversarmos um bocadinho então sobre É Bom Te Conhecer, porque de facto é muito bom te conhecer. É com muito gosto, por isso que eu estou aqui agora, tendo esta conversa também, a partir de casa, do trabalho, da praia, sintam algum prazer em ter essa conversa na nossa companhia. Esse filme, que o título original diz Nsumande Tsali Wudi, que em língua balanta significa é bom te conhecer, e em crioulo de Guiné-Bissau, um contente, gosto um cúncio. Surge porque, bom, eu, apesar de ser balanta, não fui educado no seio da cultura balanta, né?
Então, cada vez mais tive o interesse, cada vez mais tenho interesse em pesquisar e entender o que é que significa ser Balanta e o que é essa cultura. Este filme, tal como muitos dos meus filmes, não são pensados filmograficamente. Eles são o resultado de imagens que eu capto, não é? Porque estou em trânsito, não é? E depois, quando tenho tempo para debruçar sobre elas, então começo a ficcionar em cima dessas imagens que eu tenho. E este filme aconteceu dessa maneira. Ele tem 3 partes. Quando eu montei o filme, consegui montar 2 partes. E faltava montar a terceira parte. E só consegui montar essa terceira parte, ou seja, captar imagens para essa terceira parte, 6 meses ou 8 meses depois, que coincidiu com o momento em que eu fui para a Amazónia com a minha companheira, e quando estive na floresta amazónica consegui sim encontrar as imagens que faltavam para preencher este filme. Da mesma maneira que toda a narrativa que é inventada por mim, não é? E que depois de ter feito o filme, a pouco e pouco fui entendendo que havia uma outra narrativa, no sentido de narrativa de griot, não é? Dessa oralitura comum às culturas de matriz africana, fui percebendo que algumas passagens dessa narrativa que eu havia criado já existiam. O que significa que, naturalmente, eu devo ter herdado, né, esse sentido ou essa memória por conta dos meus ancestrais, né? Como é muito do conhecimento que eu acredito que nós temos, né, que é imarcessível e intrínseco à nossa pessoa, que não é um tipo de conhecimento que nós tínhamos adquirido na escola, nem na nossa formação educativa, simplesmente. São coisas que estão na nossa gênese e que muitas vezes não sabemos explicar. Ou seja, este é o meu processo, né? Quer dizer, sobretudo a minha filmografia está assente num conceito que é ao mesmo tempo método e atitude perante o mundo, que eu chamo de autorrepresentação, não é? E isso, no sentido literal, significa que muitas vezes eu de facto participo dos filmes, mas isso acontece não apenas por uma necessidade de estar presente nos filmes, mas porque não há atores e performers disponíveis a todo momento em que eu preciso de fazer filmes, né? Portanto, sendo eu um performer, também por formação, não posso estar à espera de encontrar atores ou atrizes disponíveis para fazer esses filmes, e eu mesmo entro deles. Mas, por outro lado, como fazer filme para mim também é uma forma de documentar a minha existência e o meu desenvolvimento artístico, faz sentido em que eu me apresente e que me faça, de alguma maneira, enquadrar, não é, nas narrativas visuais que vou criando, para que depois possa me ir relacionando não só com esses filmes, com os seus significantes, mas também com a forma como eu consigo percepcionar a evolução da minha pessoa. Não é? Então, este filme é um pouco um momento desse processo que está em continuidade. Olha, obrigada por essa nota introdutória, muito expansiva até, acho que acabamos, se eu dissesse fechamos aqui, terminávamos aqui, mas acho que porque nos vossos filmes não estão só um único ponto, bem pontuadas várias dinâmicas, várias camadas, que é um bocadinho aquilo que estávamos a falar sobre o Rogel falava sobre essa imersão, né, de processos, foi o Elke que falou de imersão de processos, sobre o território que você ocupa, que vocês sermos nós, soma dos nossos trânsitos, dos nossos movimentos, que até combina um pouco com esta imagem em movimento, que muitas vezes pensamos lá como estática, como algo que acontece quando pensamos na narrativa, mas depois pensamos na técnica, usamos e temos a imagem em movimento. Mas todos nós somos atores, todos nós estamos neste processo de autoconhecimento, de conhecimento, e quando nos apropriamos não só das ferramentas do fazer cinema, mas também do nosso autoconhecimento enquanto cidadãos negros, no outro caso, enquanto cidadãos dos países de língua portuguesa, no outro ponto, como podemos nos conectar a partir da nossa própria língua. E nisso eu pensava, por que o Alket no próprio filme, ouvimos o filme também em crioulo, certo? Então, o que isso significa? O que isso significou trazer ainda mais esse elemento da própria língua local para construir essa narrativa tão histórica e tão marcada por momentos, por histórias e por passagens, não é? Mas também temos em Rogel como ele se identifica
no próprio filme, como ele vê a sua história associada à história de outras pessoas e como a personagem da MC Laís, no caso, representa as várias meninas do Brasil, talvez num contexto periférico, e que tem, por exemplo, no rap, ou tem no funk, etc., etc., um espaço de afirmação a partir do território periférico que ocupam, mas conseguem trazer toda esta dinâmica. E nisso apoiava-me no Rogel, que dizia que não pode analisar o rap no seu contexto. Então eu queria um pouco que trouxéssemos este contexto, tanto de um lado como do outro lado, para melhor percepção de por que temos um resultado tão forte, tão expressivo e tão necessário nos dias de hoje, que vivemos tantos conflitos de opressão e tantos momentos de invisibilidade por conta das correlações de poder, do contexto político internacional, dos contextos, enfim, de várias ordens. Então, estamos com pouco tempo, mas penso que podemos falar isso num minuto, ou 1 minuto e meio para depois fazermos o fecho. Então, Rogel, a bola está para ti. Então teve esse rap, né, como um dos porta-vozes, dos veículos de permear a esfera que esses personagens estão depositados, né? Então eles cresceram. É interessante porque eles falam várias vezes durante a obra. Eles cresceram no mesmo lugar. São Paulo é muito grande e o rap ele é uma das forças motrizes da nossa juventude. Um dança, a outra, no caso, a MC Laís canta, e eles não se conhecem, né? Então, mas sempre está ali. Então, é aquela coisa de que o território do rap, pelo menos em São Paulo, São Paulo preta, ela está aberta, ela está, vamos dizer assim, orbitando as vidas e as realidades, né? E aproximando eles sem eles saberem. E é até interessante porque isso conecta um pouco com o que o Walcott falou no filme dele, né? Está ali, está orbitando, né? Mas não necessariamente está portando, a pessoa está portando a mesma mensagem. É uma esfera em que eles estão imersos, né? A realidade trafegando por várias realidades possíveis. Rogel, muito obrigada por nos colocar e nos contextualizar melhor sobre esta dinâmica dentro de São Paulo, mas acredito que é dentro também do Brasil, que é tão imenso. Eu costumo dizer que é um país que é continental, né? Essas dimensões do vosso território permitem essas trocas e esses pensamentos tão diferenciados dentro do mesmo país, de uma forma mais expansiva que muitos outros países. Então, o Walcott, também para si, seria a mesma conversa que nós viemos falando sobre contextualizar e falar um bocadinho mais, 1 minuto e meio no máximo, porque o tempo, então, explicar um bocadinho sobre essa dinâmica toda que foi, portanto, poder fazer o prazer. É o seguinte, eu também tenho um pensamento que renova, sobretudo, a perspectiva do que é ser periférico, não é? E se calhar alguns de vocês vão se surpreender, mas eu considero-me um corpo periférico no sentido de justamente estar em trânsito. É essa a minha percepção de periférico, que é também a noção de alguém que entende que as suas diferenças, ao invés de servirem como, digamos, motivos de afastamento daquilo que nós consideramos ser o nosso lugar por direito, quer do sentido de pertença, mas também de representatividade, é justamente nessas diferenças que este corpo periférico se descobre enquanto individualidade e faz então por, de alguma maneira, afirmar tudo aquilo que é a sua subjetividade no sentido existencial, mas também no sentido culturalista, que tem que ver com heranças ancestrais, consumos de diferentes
tipos de cultura que não são as culturas dominantes pelo mainstream e por aí vai. Isso significa que a forma como eu penso e defino o cinema também seja bastante contracorrente em relação àquilo que nós entendemos como o cinema bem feito ou o cinema hegemónico. Por essas razões, eu senti a necessidade de, indo ao encontro das imagens que eu já tinha captado para montar este filme, é bom de conhecer, de criar uma narrativa digamos, pré-colonial, mas também pré-humanidade, se assim quisermos, ou seja, uma narrativa que tivesse lugar antes de existir um corpo que nós entendemos como corpo humano, não é? E essa narrativa não só serviria como uma espécie de épico narrativo que teria lugar no território da Guiné-Bissau, para não dizer África, de alguma maneira, mas também serviria para, de alguma maneira, resgatar, mais uma vez, este que é o valor da língua e é o valor da contação, né? Ou seja, a narrativa contada, em vez de, à semelhança da cultura europeia, ser algo, como é que se diz, cartesiano, ou seja, escrito. Ao mesmo tempo que fazer este filme obrigou-me a fazer o exercício inverso, que é não traduzir do português para a minha língua materna, mas sim traduzir da minha língua materna para o português, que leva com que haja efetivamente ali, digamos, uma porosidade, não é? No que toca a este processo de transcrita, que me interessava também percepcionar enquanto falante de português. Por último, este é um filme que, a meu ver, vive, ou seja... Olá? Sim, estamos aqui. Não me conseguem ouvir? Eu vou para o fim. Este é um filme que, a meu ver, pretende muito mais despertar e ativar qualidades imaginativas, não é? Do ponto em relação ao público, à audiência, do que propriamente, de alguma maneira, encerrar a imaginação e a relação que nós temos com o filme, não é? Quer do ponto de vista do áudio, ou seja, da oralidade, quer do ponto de vista daquilo que é a percepção visual. O filme pretende, na narrativa falada, levar o público a viajar para além daquilo que as imagens conseguem mostrar. Por isso é que é trazido estas criaturas caninas para o filme, não é? Esta mulher que caminha, que não é uma atriz, é minha companheira, não é? Que acaba por ser colocada no lugar de performer também, e toda aquela natureza. A ideia é, nós de alguma maneira sentimos que aquela natureza também está em diálogo connosco. Ok, muito obrigada. Eu sei que ainda temos muito para falar. A minha sugestão é que a gente mantenha esse diálogo e possamos aprofundar muito mais, porque, de facto, essa natureza do filme é a mesma que é apresentada em Exploration, um pouco sobre esse cinema mudo e sobre as passagens do tempo ali, em que a natureza ela está sempre em primeiro plano, etc. Então, acho que temos muito diálogo ainda a respeito, mas temos que respeitar o tempo que nos é concedido para estarmos aqui. Então, estão lançadas as sementes para continuarmos esse diálogo a partir de outras perspectivas. Então, Paola, eu vou pedir tanto ao Elka como ao Rogel para se despedirem rapidamente do nosso público que viu os filmes e pode ter este minuto breve, afinal de contas, de diálogo para nós finalmente podermos fechar esta nossa sessão de hoje. Então, Elka e Rogel, rapidamente peço que se despeçam para que a Paola possa então de seguida fazer o fecho. Obrigada. Bom, foi com grande prazer, tal como eu disse no início, que estive aqui presente. Espero que tenham gostado dos 2 filmes e espero que continuem a consumir o cinema de autor contemporâneo, que traz justamente estas narrativas mais disruptivas e que se calhar falam muito mais de cada um de nós do que o cinema convencional. Bem, queria agradecer ao convite de todo mundo aí. Espero que vocês gostem do Alforria Social Beat. E que todo mundo continue incentivando o cinema, né? Outras narrativas, outros olhares. E é isso, obrigado, gente. Se divirtam. Bom, muitíssimo obrigada.
feliz, grata não só a cada um e a cada uma de vocês por esse encontro, mas também, sem dúvida alguma, tenho que agradecer, né, aos ancestrais e a quem nos antecedeu e nos permitiu, né, que nós estivéssemos. E agradecer também, certamente, né, toda a equipe da Fundação Fernando Leite Couto, que embarcou comigo e com a Afroeducação, né, nomeadamente a Maria Clotilde, ao Leonel, ao Pablo, né, Pedro, que foram pessoas incansáveis aí, né, nessa produção de vários formatos, né, produção que passou, como a Maria comentou, do presencial para o híbrido e agora para o 100% online, né? Então, foram muitos desafios que nós tivemos, mas sem dúvida alguma, enquanto grupo, né, conseguimos nos apoiar e fazer a mostra acontecer na sua totalidade. Fico já aqui de coração partido, mas ao mesmo tempo esperando que nós possamos ter uma segunda edição, que essa segunda edição venha, né, que ela aconteça o quanto antes for possível, para que a gente tenha, inclusive, a possibilidade, nessa segunda edição, de trazer, quem sabe, também uma cinematografia do Timor-Leste, uma vez que esse foi um país que nós não conseguimos, né, abrigar, infelizmente, dentro dessa primeira edição da mostra. Então, acho que isso é algo muito importante de ser feito. E reforço, né, também o meu agradecimento a todas as pessoas que passaram aqui conosco durante a mostra, seja enquanto público, seja enquanto realizadores, realizadoras, moderadores, moderadoras, né? Foram muitas pessoas que fizeram com que essa mostra existisse, com que ela ganhasse vida, né? E com que ela ganhasse sentido. Então, fica aqui o meu muito obrigada, o meu, né, canimambo, cheio de saudades de Maputo, nesse momento, uma vez que falo aqui de Joanesburgo, e repasso para Maria Clotilde para fazer esse fechamento dessa edição. Super obrigada. Contigo. Muito obrigada, Paola, muito obrigada mais uma vez por este projeto, por este ciclo de mostra de cinema que propuseste aqui para a Fundação e para o público em geral, moçambicano e do mundo inteiro, porque é do Moçambique, Brasil para o mundo. assim é que foi pensado essa mostra. E agradecer a presença de todos vocês incansavelmente em todas as nossas exibições. Paola, muito obrigado por ser essa pessoa que vem sempre instigar a perpetuação daquilo que é a nossa arte, tanto de Moçambique, assim como dos Palop. Muito obrigada a todos e que venha o segundo ciclo de mostra de cinema daqui para o mundo. Muito obrigada, a Fundação Fernando Leite Couto agradece e até a próxima.